das regiões que mais preservou, certo? Então, é um recurso, né, um patrimônio natural ainda relativamente preservado no Planalto, né? Então você vai ficar batendo na questão do que foi feito na década de 40, né, que a araucária, né, o valor dela era uso madeireiro, né, e se não fosse o Código Florestal na década de 60, 67, colocar ela como uma das espécies em risco de extinção, né, você não teria nem esse remanescente. E agora, se você não trabalhar a questão da conservação pelo uso, e você for pelo preservacionismo, do não toque, a tendência é piorar ainda a biodiversidade, porque ela não está mais se reproduzindo, ela precisa de manejo, precisa porque as árvores que estão ocupando o dossel não deixam, né, vir novas árvores, né? O agricultor, porque não tem perspectiva de uso, não deixa aquela semente que vingou no campo nativo crescer, ele não vai poder utilizar a araucária. Então a melhor estratégia é a agenda positiva, é trabalhar a questão da conservação pelo uso, né? E a semente é o uso mais sustentável, é você pensar em utilizar o fruto, né? E a araucária, ela é abundante em qualidade, quantidade. Há 40 anos atrás, pinheirinho da grossura de 15, 20, estava detonando tudo. Não sobrou nada. Ficou a região totalmente sem araucária. Aí só que a nossa terra é muito boa, né? Nós começamos a fazer roça, a roça derrubada, que nós dizia, né? E as gralhas começaram a plantar pinhão. Então a região que foi feito roça, nasceu, se tinha no caso 1000 pinheiros, nasceu 10.000, naquele mesmo pedaço. Hoje tem pinheiro aí com 1 metro e pouco de grossura, na região que eu vi sem nada, que eu vi sem nenhum pinheiro. Só que hoje ela tomou conta da nossa, o pinheiro aqui bem na localidade que eu moro mesmo, na Mortandade, o pinheiro é de metro em metro, um pinheiro. É absurdo de pinheiro. Então para a produção não é bom. A produção ele tem que ter menos 5 a 10 metros um longe do outro. Para a galhada não apodrecer muito. Se ser muito a parzinho, vai apodrecer, vai ficando só a copa. Aí não produz direito. Onde é mais ralo, o pinheiro, a produção é bem excelente. 10 vezes mais do que onde é bastante araucária. Essa região aqui de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, tinha muitas serrarias, né? Essa estrada aqui, que é uma estrada que era uma estrada de uma fazenda, uma grande fazenda de 2.700 hectares, que tinha uma serraria também. E foi feita toda uma seleção, vamos dizer, negativa. Levaram as melhores plantas aqui, né? Cortaram, a gente ainda encontra, né? Remanescente de nó de pinho, imensos, assim, e de raízes dessas plantas, né? E hoje a atividade de serrar madeira, ela tá proibida e os agricultores têm uma fonte de renda importante, né, com pinhão hoje, né? É uma renda de inverno, não tem muita inversão de capital para poder ter retorno, basicamente tem um custo de produção que é trabalho e diesel, às vezes para buscar um pinhão com um trator, né? E é uma renda bem importante para a comunidade aqui, né? Então eu acho que é um melhor uso, né? E a gente está precisando manejar, buscar alternativas também de manejo desse ecossistema da araucária, porque a gente tem uma grande quantidade de pinheiros machos, o processo está um processo vamos dizer assim, de evolução dessa floresta, né, de estágios de sucessão ecológica, né, e que eu penso que desenvolver pesquisas no âmbito de fazer um manejo dessas araucárias pode tornar as áreas mais produtivas e os agricultores terem mais renda, né, a partir desse produto que está aí, e é um produto aceito pela comunidade aqui, as pessoas consomem pinhão, o litoral que é muito próximo daqui, a 250 quilômetros também é fácil de vender, e é um produto que tem
uma perspectiva e um valor importante aqui, né? E manter o ambiente, né? Associado a sistemas silvopastoris, por exemplo. O gado o São Joaquim tem o segundo maior rebanho do estado, né? E basicamente se desenvolve em áreas de campo com pinheiros, né? Então é uma associação interessante, que aliar o manejo do gado, do campo nativo, à colheita de pinhão, acho que é vocação desse agroecossistema, né? Eu acho que a gente precisa aprender e trabalhar melhor com isso, né? Eu acredito que se não for feito, aí não for educado esse pessoal, né, com um plano de manejo e cuidados, e eu acredito que vai chegar um tempo que pode até não ter mais o pinhão, né? Mas se for trabalhado na educação e na formação desses produtores para conduzir e tal, aí eu acredito que sim, que vai ser o que podemos ter por muito mais tempo, né? Aqui na Serra Catarinense, que Bom Retiro é o primeiro município da Serra, tem propriedades que acham que o pinheiro é um estorvo, é um isso, mas porque os órgãos às vezes não deixam você ralhar aquele pinheiro, você manejar para que ele dê uma árvore com mais qualidade e não seja um atrapalho na propriedade, que ele vire renda. Então, isso é um anseio que tem em pequenas propriedades, que às vezes o pinheiro atrapalha em vez de ele ser rentável, que através de um manejo, que se tivesse uma legalização, né, através de estudos que se tem, acompanhamento, ele ia ser mais útil na propriedade. Então, isso a gente nota que agricultores, às vezes, são penalizados nesse sentido, pelo manejo, não poder fazer o manejo de uma araucária, né? Bom, a araucária e o pinhão, por conseguinte, né, a araucária muito mais, né, porque ela tem uma plasticidade muito grande, né, ela é uma planta que tem diversos produtos que podem ser extraídos dela, né? Mas a gente focou aqui no Vianney no pinhão por ser um produto florestal não madeireiro que tem um apelo bastante importante, que é alimentício, né? E essa ideia de conservar dinamicamente a araucária através de um produto não florestal, que é um produto alimentício, tem todo um apelo para a questão da agroecologia, né? Aí depois, agora, a gente passou pela pousada, uma bióloga, que ela tem o conhecimento mais atual, então foi o que ela disse, que o futuro depende da preservação que a gente tem. Então, que a gente não deveria de derrubar mais a mata, roçar por baixo, deixar para preservação e pela água, que será um dos grandes problemas do futuro. Então, a gente passou por grande transformação. Primeiro foi derrubado e agora é preservado. Nessa transição que teve aí, as pessoas aos poucos foram percebendo e tal, que preservar, você também tinha uma perspectiva de futuro. Porque tem alguns países lá que hoje tem um programa, a gente sabe, que se você tem uma determinada área lá e você preserva, na verdade o governo como é que eu vou dizer assim? Ele te banca lá uma verba por mês e tal, para você simplesmente cuidar e manter e preservar a área onde você sobrevive, né? E aqui hoje já tá tendo uma consciência bem grande nessa área. Pelas próprias pessoas daqui, mas também pelo pessoal que está vindo e comprando muitas terras aqui, de estar preservando principalmente áreas de altitude, onde as nascentes e tal, que são terrenos de 40 graus de declive acima, né? Onde tem as nascentes e tal, que é o que alimenta, que aqui nós temos o aquífero Guarani, né? É o que os mananciais que alimentam todas as populações aqui da região, né? E eu gostaria de dar um reforço nessa área, assim,
para passar esse negócio lá de você poder estar explorando esse 20%, porque na verdade você vai estar preservando os araucárias menores, que é os mais pequenininhos, que é como um estímulo para o pessoal que sobrevive no campo, de você poder preservar. De repente você quer fazer uma reforma da tua propriedade e tal, e você não tem a matéria-prima que é a madeira. E você vai explorar aquele percentual ali, mas no entanto, futuramente você vai estar preservando o araucária menor, que depois ele vai desenvolver e tal, e vai estar aumentando esse número de araucárias. E o pessoal hoje está com uma mentalização seguinte: como ele não pode explorar, muitos donos de terreno hoje e tal, eles estão indo lá e estão cortando esses araucárias pequenos e tal, porque eles sabem que não vai ter explorar, né? Então, às vezes, é o seguinte: para você poder preservar, às vezes você tem que explorar um pouco da matéria-prima também. Existe um interesse sim em preservar o pinhão, mas nós precisamos preservar a araucária para a gente ter o pinhão. E para preservar a araucária precisamos valorizá-la e precisamos que ela seja manejada para que o produtor queira ter ela dentro da sua propriedade, para que ele não venha a tirar ela ainda muito jovem da propriedade, para que não seja um problema na sua propriedade. Então eu vejo mais nesse sentido as autoridades tentando elaborar um planejamento para que ela seja sustentável dentro da propriedade.